A gente, cada indivíduo, cada pessoa, cada cidadão, cada cidadã vive a sua história. Eu não sou diferente. Eu tenho uma história vinculada à atividade política desde os 17 anos de idade. Enfrentei a ditadura militar, construí algumas facilidades para encaminhar o processo de democratização do país. Isso tudo em parceria, isso tudo consociado com minha atividade profissional de engenheiro civil. Cheguei à Prefeitura de Teófilo Otoni por 2 mandatos, fui deputado federal, um mandato que não terminou, porque no meio dele eu disputei a Prefeitura de novo e ganhei. E nesse espaço de tempo em que tivemos a oportunidade de ser prefeito, mudamos a história da região, a história de Teófilo Otoni, especialmente nas áreas que eu acho mais sensíveis, mais essenciais e fundamentais para o cidadão, que é a educação e a saúde. Sem falar das alterações, das rupturas que nós fizemos do modelo de relacionamento das comunidades, da sociedade com o poder público. Fizemos dessa área uma abertura nesse relacionamento em que a sociedade participava diretamente das decisões da prefeitura, desde o orçamento, que nós chamávamos na época já orçamento participativo, até as definições das metas e dos programas principais que nós apresentávamos cada ano para o ano. Com essa história de vida, a nível sobretudo de Teófilo Otoni, é impossível que ocorra um pleito nessa época em que o meu nome não seja ventilado como um dos possíveis participantes. E sou participante, até quem sabe como candidato à prefeitura da cidade. E diagnostico que hoje Teófilo Otoni vive uma dificuldade imensa, sobretudo na relação que deve existir, no meu entendimento, entre a população e a gestão, entre o gestor e os cidadãos. Acho hoje uma relação muito dura, uma relação sem compromisso, uma relação que não valoriza a participação da população no processo de governo, que sobretudo não valoriza aquelas políticas públicas que eu disse na primeira pergunta, que para mim são essenciais: saúde e educação. É um caos o que se vive hoje na saúde em Teófilo Otoni, com a destruição de equipamentos públicos que na nossa época foram construídos, foram inaugurados, funcionaram com relativo sucesso, com dificuldades, é claro, mas com relativo sucesso, e que hoje a maioria deles fechados, abandonados, e a população miseravelmente, de forma muito perversa, sendo submetida a um tratamento desumano nessa área que para mim é fundamental para a qualidade de vida das pessoas. Eu acho que cada prefeitura tem que se preparar, e assim eu vi quando fui prefeito. Eu fui prefeito com governador de oposição e fui prefeito com governador de situação. A prefeitura tem que se preparar para ser o que ela é. Deve ser um ente federativo, autônomo e independente, mas que precisa se relacionar com todos os níveis de governo para facilitar a entrada de recursos externos em projetos locais. E aí que vem as dificuldades de quem não se relaciona de forma respeitosa com os partidos políticos, porque nesse caso, quando chega a hora da gestão, a hora da governança, aparecem e se apresentam as dificuldades. Mas eu lhe confesso, Roberto, que me prepararei, se for o caso, para continuar entendendo que a prefeitura tem que ser um órgão autônomo. Ele tem que ter recursos e administração para tocar o seu destino. E para tocar o seu destino dentro dos interesses da vontade da população. As dificuldades da atual gestão são enormes pela forma como está governando e pela forma como se relaciona com as entidades políticas que lhe são contrárias. Eu nunca vi uma época tão rica e tão voraz em cobrança de tributos no país como um todo, em Teófilo Otoni especialmente. Nunca se arrecadou tanto no país como se arrecada hoje. Se você vê o impostômetro, que é a Federação das Indústrias de São Paulo,
ostenta na praça da capital paulista, na mais importante praça da capital paulista, você vai ver que a cada segundo são milhões e milhões, bilhões e bilhões que se arrecadam e cada dia proporcionalmente querendo mais. Então, eu acho que hoje ainda não é momento de falar de minguar das receitas em relação ao passado. Temos recebido mais recursos. O que se está em jogo é a forma de geri-los. O que priorizá-los? Como priorizá-los, aliás? Como fazer desse dinheiro instrumento de transformação, instrumento de atendimento às carências da população. Você vê em Teoflotone o valor proporcional do IPTU, especialmente do IPTU residencial. Nunca se cobrou tanto IPTU, nunca se cobrou tanto esse imposto que para mim é o mais perverso, mais injusto, mais imoral e de legalidade discutível. A administração da unidade dos contrários é, dentro da concepção dialética, um dos processos mais difíceis que a atividade política enfrenta. Administrar contrários, administrar divergências é complicadíssimo, porque há alguém que acha que administrar divergência é quebrar o pau, é divergir mais ainda, é mostrar a natureza de cada divergência, e há outra concepção, há outra doutrina que acha que construir a discussão dos contrários deve ser feita buscando convergência. E a atual administração de Teoflotone tem essa dificuldade. Ela não busca a convergência na administração dos contrários, porque ela é muito contrária àqueles que lhe opõem. Então é difícil você unir contrários quando você elege seu contrário como seu adversário, como seu inimigo. Eu te falei no início que eu jogo muito com a minha história. Os valores que hoje são combatidos no país inteiro, graças a Deus, não se encontram no nosso currículo. Nós não participamos, não tivemos nenhum compromisso que de forma formal pudesse ser apresentado à população, como, por exemplo, a corrupção, com o desvio de recursos públicos, com a falta de aplicação de recursos nas políticas fundamentais e constitucionais como saúde e educação, que estabelece que, onde tem estabelecido a Constituição, o mínimo que cada governante tem que apresentar nessas áreas, o mínimo, podendo chegar aonde quiser acima do mínimo. Então essa minha história, eu acho que me habilita a participar do processo democrático, debatendo, discutindo ideias a nível de teoria e a nível da prática administrativa para a cidade de Teoflotone.